Então a gente vai aprendendo tanta coisa, a gente vai tentando entender tanta coisa que a gente tinha medo, que era oculto, que ninguém falava direito o que era, que quem sabia escondia, que você vai falando, meu Deus, é isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre como eu estou me sentindo sem as ondas da ressonância harmônica. Mas antes de começar esse vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like, porque eu quero que esse vídeo chegue para muito mais pessoas pra gente ajudar alguém aí no meio do caminho. Bem, como todos sabem, quem me acompanha aqui, eu comecei a fazer os vídeos sobre a ressonância harmônica, porque eu queria trazer para todo mundo o que eu estava passando na realidade. Eu via muitos depoimentos de pessoas que me agradavam muito e outros que eu não achava tão bom assim. Então, eu falei, bom, para saber a verdade, eu vou ter que fazer. E assim foi. Assisti todos os vídeos do Caminho da Palestra, demorei mais ou menos uns 3 anos aí, porque eu queria, às vezes tinha vídeo que eu assistia 2 vezes, porque eu não entendia direito, e aí pedi a ressonância. E eu decidi, depois de 2 anos e meio, parar na minha 9ª onda, para entender como ficaria a minha vida sem a ressonância harmônica. Gente, quando eu comecei a fazer ressonância, mudou muita coisa na minha vida. Para mim foi muito boa a experiência. Caiu minha ficha de várias coisas. As sombras vieram. Eu tentei entender cada sombra. Não é fácil, é difícil a gente entender a sombra. É difícil a gente equalizar as sombras. É difícil a gente entender que a gente que estava errando. É muito difícil. Então a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que ser humilde para aceitar algumas coisas. A gente tem que ter essa humildade, porque senão a gente não consegue nem começar a evoluir. Muitas catarses vieram, todo mundo fala, eu tenho medo das catarses. Gente, a catarse vai vir, mas a catarse é boa. Porque tudo que estava lá por debaixo do tapete vai vir à tona, para você ver que aquilo lá era algo que fazia mal para você e para a tua vida. É importante a gente entender isso, é importante a gente pegar as catarses na mão, é importante a gente pegar as sombras na mão, pra gente entender qual que era a pedra no meio do caminho. E se você que está assistindo o vídeo achar que não vai ter catarse, ou que tem medo da catarse e então não quer fazer, realmente não façam, porque vai vir sim. E a gente tem a responsabilidade de pegar isso na mão, e é um presente que a gente recebe, eu vou falar pra vocês, que não é fácil, mas é um presente que a gente recebe pra gente tentar enxergar a vida de outro jeito. Mas, depois de toda essa mudança, depois de eu começar a olhar a vida de outro modo e começar a estudar muito mais, tanto a ressonância harmônica, os assuntos ligados à ressonância, tanto os assuntos de espiritualidade, eu não tenho religião, tá? Eu sou espiritualista. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de entender da onde vem o significado das coisas. Por isso que eu fiz a ressonância harmônica, que eu gostei muito dos vídeos do professor Hélio Couto. Ele não fantasia nada, né? Não é aquela coisa que é a magia, mágica. Eu quero saber porque que tudo tem um porquê, tudo tem um início. E eu quero entender isso. Eu vou atrás de coisas que são mais pé no chão para entender o que eu posso fazer na minha vida que dá certo ou não, o que é inventado ou não, o que é balela ou não. Então, com a ressonância harmônica, eu comecei a ter uma visão muito mais chata das coisas. Comecei a ser muito mais crítica, eu quero sempre entender da onde veio a fonte, quem é a pessoa que está falando aquilo. E, gente, eu vou falar pra vocês, não é fácil fazer isso, porque a gente tem tanta informação hoje em Google, em YouTube, tem tanta coisa que você fica perdido de tanta informação que você tem. Só que, por outro lado, você tem como escolher as pessoas que você quer ouvir, que você quer fazer um curso, que você quer entender a base de algumas coisas. E foi isso que me abriu os olhos também à ressonância harmônica. Eu fiquei muito mais seletiva com as coisas.
Às vezes a gente gosta de algum assunto, né? A pessoa gosta, eu quero falar de numerologia, horóscopo e tal. É sério? É. Só que tem muita gente que começa a fantasiar as coisas. A gente tem que saber ter discernimento com isso, pra gente não entrar naquela onda, naquela vibe errada. Mas aí, Thaís, tem um monte de gente que é super famoso na mídia. Gente, eu não duvido que essas pessoas sejam realmente clarividentes, não duvido mesmo. Mas, às vezes, entra o ego junto. Foi isso que eu aprendi na ressonância harmônica, tá? O ego, quando vem junto com algum trabalho que a gente faça, não dá certo. Por isso que os videntes não acertam 100% as coisas. Porque, às vezes, eles pegam aquilo puro, mas aí vai entrando o ego e vai distorcendo as coisas. A gente tem que saber separar o ego. A gente tem que saber entender que o ego, ele tem que ficar de lado para você se conectar com a tua centelha. Quando vem da tua centelha aquela informação, ela vem pura, ela vem limpa. Quando entra o ego, ela distorce. É isso que a gente tem que entender, que eu aprendi na ressonância harmônica. Outra coisa que eu aprendi é ter muito mais resiliência com as situações, com as pessoas, porque nós somos muito ansiosos. Nossa, a vida, eu não conheço ninguém que não é ansioso, porque a gente quer as coisas na hora, naquele jeito que a gente quer. O mundo não gira ao nosso redor. A gente tá aqui, colocado aqui pra gente ter um tempo aqui da Terra pra aprender, pra ensinar, pra ter trocas. E não é assim que a vida, né, age. O tempo em outras dimensões é diferente do tempo que a gente tem aqui. Então, quando a gente quer alguma coisa ou cocria alguma coisa e a coisa demora para vir, o tempo de lá é diferente daqui. Vai vir no tempo que tem que vir. Aí a gente fala, então vai cocriar e vai demorar. Vai, pode ser amanhã, se for no tempo que tem que vir. Mas pode ser daqui, sei lá, 2, 3, 5 anos. A gente tem que ter a consciência disso também. É fácil? Não, porque eu sou ansiosa, eu sempre fui ansiosa. Eu acho que a maioria das pessoas são. E a gente quer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E outra coisa que eu aprendi com a ressonância harmônica. Outro ponto que eu achei interessante foi que a ressonância harmônica, eu pedi também, né, gente, a facilidade de entendimento desses assuntos ocultistas, esses assuntos de espiritualidade, muito mais rápido. Porque às vezes eu li algumas coisas e não entrava aquilo na minha cabeça. Principalmente os vídeos do Hélio Couto. Tem muita coisa complicada de entrar por conta das nossas crenças limitantes. Então eu falei não, eu quero... Em uma das ondas eu pedi a rapidez e o entendimento mais claro de tudo que eu estudar. E isso tá vindo. Eu tô estudando muito, muito mais. Eu tô começando a ver outras coisas aí dentro da espiritualidade que estão me fazendo muito bem. Chakras, bioenergias, projeção astral. Por mais que eu já tive tudo isso na minha vida, né? Eu sabia de tudo isso, que tem os chakras, que tem que estar equalizado, que existe a bioenergia, que a gente tem que ter cuidado na sintonia que a gente tá. Projeção astral eu já tive várias, eu não sabia nem que era isso no começo. É interessante a gente começar da base pra gente ter um discernimento com aquilo e começar a parar de ter medo. Porque quando a gente tem conhecimento, o medo vai embora. A gente é ignorante, né, em algumas coisas. Por exemplo, eu era em projeção astral. Eu projetava e não sabia. E eu tinha medo daquilo. Agora que tá caindo a minha ficha, agora que eu tô entendendo que isso é natural. O que não era natural tá ficando natural pra mim. E hoje se eu vejo algum espírito, alguém de outra dimensão, você acha que eu fico com medo? Não, eu tenho muito mais consciência disso. Se vê alguma coisa ruim e tal, eu também tenho consciência disso. Que os espíritos plasmam de um jeito que afeta nosso medo. Então, é o jeito que a gente plasma isso na consciência. Então, a gente vai aprendendo tanta coisa, a gente vai tentando entender tanta coisa que a gente tinha medo, que era oculto, que ninguém falava direito o que era, que quem sabia escondia, que você vai falando, meu Deus, é isso. E as pessoas têm medo disso porque não é falado. A gente fica naquela ignorância e aí gera o medo, gera a manipulação. Por que vocês acham que só tem noticiário ruim na TV?
que fala de tragédia o tempo inteiro. Porque eles querem manipular a gente pelo medo. É muito fácil manipular pelo medo. Porque se você tem medo, você faz o que eles pedem. Se você tem medo, você não quer entrar em outro campo da tua vida para se arriscar. E aí começa aquela bola de neve, aquelas consciências todas, né? Um monte de gente, a gente fala aqui, o pensamento coletivo, negativo, porque um passa pro outro, vê na TV, aí a pessoa não vai lá estudar o que é aquilo, ela vai lá e fala, ó, você viu isso? Ah, eu também, olha que perigo, olha, e vai passando. Vira uma bola de neve que gera um inconsciente coletivo negativo. E aí os assediadores adoram, porque eles colam nas pessoas, porque eles vivem nessa energia. Porque quanto mais energia negativa eles têm, mais tempo eles ficam na Terra. E a Terra é um mar assim que eles nadam maravilhosamente bem, porque tem tanta gente com medo que eles se alimentam daquela energia todos os dias de um monte de gente. Então, às vezes o L falava em alguns vídeos, né? Ah, porque tem muita gente, tem muito negativo, cancela o tempo inteiro, orai e vigiai. Hoje eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Às vezes eu falo, nossa, hoje eu me coloco no lugar dele lá. Não em tudo, mas em algumas coisas que eu não entendia naquele momento. Hoje eu entendi, hoje pra mim ficou tão claro como uma água cristalina, que naquela época não ficou. Mas por quê? Não é só porque eu pedi a ressonância, fiz os pedidos e estudei e fui atrás e fui tentar ver quem que tinha mais empatia com o que eu pensava. Não é fácil. Ah, eu vou lá no YouTube e coloco lá, digito lá, assédio espiritual. Aí tem um monte de coisa, blá blá blá. Aí você olha, vou ver primeiro aqui. Não, gente, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar a vida da pessoa, tem que entender se a pessoa tem boa intenção ou se às vezes a pessoa quer só colocar caraminhola na nossa cabeça. E quando a gente tem entendimento disso, fica tudo mais claro, muito mais fácil de entender e o medo vai embora. A gente não precisa ter medo das coisas, a gente tem que entender o porquê daquilo das coisas. O pessoal fala, eu tenho medo de morrer. Acho que é o maior medo da humanidade, é medo de morrer. Só que a gente não morre. Por que você tem medo de morrer? Se a gente não morre. Você tem que ter medo das suas atitudes, dos seus pensamentos aqui, enquanto humano. Isso sim você tem que ter medo. Porque quando você morrer, você vai para um lugar que não é tão bom quanto você imaginava. Tem que ter medo das atitudes que você tem aqui nessa vida. Você tem que vigiar isso o tempo inteiro. E orar também é uma coisa muito super importante. Orar e vigiar o tempo inteiro. Tem muito assediador, gente. Muito. É assim, 24 horas por dia. E por isso que eu falei, eles nadam aqui porque tem tanta gente com pensamento ruim, negativo, que cai nas asneiras das mídias, de tudo que é falado no mundo, que eles acham o máximo e eles alimentam essas mídias, eles alimentam os políticos, eles alimentam coisa ruim pra passar pra gente. E pra eles é cada vez melhor, né? Muito mais gente ignorante e com medo, porque eles sempre vão conseguir manipular todo mundo. Então, a ressonância harmônica me abriu os olhos de um monte de coisa. De um monte de coisa que eu fazia, que era culpa minha, que a gente tem que ter a humildade de entender isso. De um monte de coisa que eu reclamava, que era besteira, sendo que não precisava reclamar daquilo, porque eu já tinha tudo que eu queria. Só que, como a gente é acostumado a reclamar, a falar mal, a se fingir de se tornar vítima, aquilo vai, né, reverberando na nossa vida. A gente tem que dar um basta nisso. Porque se a gente não der um basta nisso, a gente sempre vai ficar rodando e nunca vai ter o que a gente quer. Nem a lei da atração vai funcionar com você. Então a gente tem que ter consciência de tudo isso. É lei da ação e reação, causa e efeito. Mas, gente, estudem. Procurem conhecimento. Tenha discernimento das coisas que vocês ouvem no YouTube, na TV. Discernimento. Veja se veja se realmente faz sentido na vida de vocês. Tira os dogmas. Saia disso. Fique limpo para entender as coisas que chegam para vocês, as mensagens que chegam para vocês. Eu tô dando um conselho
Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu tô dando conselho, assim, de coração, de tudo que eu aprendi com a ressonância harmônica. E esse tempo que eu tô sem a ressonância harmônica, vai fazer 1 mês e meio, 2 meses que eu tô sem, eu não senti nada, tá, gente? Eu não senti piora. Tem gente que fala, eu piorei, fiquei doente. Pra mim isso não tem nada a ver. Ressonância harmônica é uma coisa, doença é outra, né? Mas tem gente que fala. Mas aí, o que eu senti? Que eu tô tentando andar com as minhas próprias pernas e eu aprendi bastante nesses 2 anos e meio de ressonância harmônica. Mudou caiu a minha ficha, eu mudei minha percepção das coisas, eu mudei a tratativa com as pessoas. Óbvio que às vezes nós somos seres humanos, né? A gente dá uma escorregada. Mas a consciência que eu tenho na escorregada, eu já me levanto rápido. Porque quando a gente escorrega, a gente tem que se levantar. Porque senão, aquela bola de neve vai ficar dando negatividade, 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 e a gente não consegue sair disso. Então eu aprendi muita coisa importante pra minha vida. Tá fazendo muita diferença pra mim, sim. Eu recomendo pra quem não faz a ressonância e quer fazer, tá pronto pra fazer, faça, desde que ouça todos os vídeos do professor Érico Couto, entenda o que é ressonância harmônica. A ressonância harmônica não é uma mágica, porque não é só o Érico Couto que manda a ressonância e você vai lá e fica sentado esperando cair tudo do céu. O importante, o diferencial é você ir atrás das coisas. Você pede, mas vai atrás. Pediu estudo, vai estudar. Pediu uma casa, vai trabalhar. Pediu emprego, vai procurar. Nada vai cair do céu. Isso não existe, gente. Quem falar isso não existe. Então, preste atenção em tudo que vocês estão fazendo, nos pensamentos principalmente. Orar e vigiar o tempo inteiro para não cair nessa turma aí negativa que fica sugando a energia de vocês. Espero que gostem desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like, que eu vou continuar contando a minha história aqui sem a ressonância harmônica para vocês. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima!